Oi pessoal, estamos aqui para mais uma conversa do alto. Como é que vocês estão? Tudo bem? Na nossa série atual estamos aprendendo com personagens da Bíblia. Já aprendemos com Davi, com Moisés, com Paulo e hoje vamos aprender com quem? Com quem você acha que a gente vai aprender? Vamos aprender com uma mulher. Vamos aprender com uma mulher chamada Abigail. Você conhece Abigail? Não? Sim? De qualquer maneira, eu convido você para se juntar a mim nessa conversa do alto. Pro céu ou pro inferno. E essa decisão de... E você tá preparado? Você sabe pra onde você vai? Nesse vídeo específico eu vou falar um pouquinho sobre o contexto, porque eu sei que a Abigail não é uma personagem assim tão conhecida como Paulo, Davi, Moisés. Só para vocês terem assim uma noção, vocês que não conhecem, tá? Então, em primeiro lugar, quem foi Abigail? Abigail era a esposa de um homem chamado Nabal, tá? Temos que falar de Nabal para vocês entenderem quem é Abigail. Então, Nabal, ele ficou conhecido na Bíblia por ser um homem impiedoso, inconsequente e louco. Ele era doido, certo? Ele não tinha juízo. A história de Nabal está registrada na Bíblia em primeiro livro de Samuel 25. Então Samuel tem 2 livros. No primeiro livro de Samuel, capítulo 25, você encontra a história de Nabal, a história de Abigail. Leia. É um capítulo, vale muito a pena, tarefa de casa para hoje, ler primeiro livro de Samuel, capítulo 25. O que aparece lá nesse capítulo de Samuel? Bom, Davi, certo? Vamos fazer um link com a história de Davi. Davi e os seus 600 homens estavam buscando refúgio contra Saul lá nas terras, mais ou menos ali nas terras onde Nabal tinha a sua residência fixada. Enquanto Davi e seus 600 homens estiveram ali naquela região, eles protegeram os rebanhos de Nabal contra os ataques dos salteadores. Eles ajudaram Nabal contra os salteadores que tentavam mexer, vamos dizer assim, com as ovelhas, com os rebanhos de Nabal. E eles tiveram boas relações com os pastores das ovelhas dali. Davi e seus 600 homens. Então, quando chegou a época da tosquia das ovelhas, Davi enviou apenas 10 dos seus 600 homens até Nabal para buscar alguma gratificação pela proteção que ele tinha dado aos rebanhos de Nabal naquela outra época em que ele estava lá protegendo dos salteadores, certo? Essa gratificação ela seria muito importante para Davi e os seus 600 companheiros, porque eles precisavam comer, precisavam de mantimentos e supostamente ia vir dessa gratificação aí. Mas, para a surpresa de todos, o que foi que aconteceu? Nabal recebeu esses 10 homens agressivamente e disse que não ia ajudar em nada, que não sabia nem quem era Davi. Davi, quem é Davi? Que história é essa? Quem é esse Davi que eu nunca nem ouvi falar? Certo? E ele ainda insinuou que Davi deveria ser um escravo que estava fugido do seu senhor e negou qualquer ajuda a Davi e aos seus homens. Quando Davi soube dessa história, ele ficou irado. Ele ficou tão irado que ele não tinha mandado 10 homens para pedir ajuda, mantimentos. Ele mandou 400 homens armados, não para pedir mais alimento, mas para atacar Nabal, as terras de Nabal, os servos de Nabal, a família, para dizimar lá o pessoal de Nabal. 400 homens. Mas o que é que aconteceu? Um criado, quando soube disso, foi e avisou dessas intenções de Davi, não para Nabal, mas para Abigail. Olha Abigail entrando na história. Abigail era a esposa de Nabal, que era um homem importante, poderoso, porém cruel, impiedoso e nécio, louco, imprudente, sem juízo, certo? E esse criado avisou a Abigail que estava prestes a acontecer essa chacina lá, tá bom? Porque Davi vinha com 400 homens, vocês sabem que Davi era guerreiro. Aí entra essa mulher com quem temos muito o que aprender. A primeira coisa que eu aprendo com Abigail, a sabedoria em situações de conflito. Ela usou sabedoria em situações de conflito. Sabe o que foi que a Abigail fez? Lá em primeiro livro de Samuel 25:3 diz que rapidamente Abigail se empenhou em evitar essa catástrofe que se aproximava. Ela preparou uma grande quantidade de provisões. Não eram provisões que Davi queria, não era comida, não era mantimento que Davi tinha pedido da primeira vez. Então, ela organizou todas essas provisões, tudo o que Davi precisava, uma grande quantidade, diz a Bíblia.
E ela encaminhou para Davi, mandou os servos irem deixar para Davi por conta própria, sem falar com o marido Nabal. Ela foi pessoalmente ao encontro de Davi, mandou os mantimentos na frente, pré-acalmando, né? Mandou as provisões e foi depois pessoalmente ao encontro de Davi sem avisar o marido. Para tudo, para tudo, para tudo. Peraí, Juscelia. Então essa mulher, ela tomou uma decisão importante como essa, sem avisar o marido, e ela é um exemplo de quê? Gente, por isso que eu sempre peço para vocês lerem a história na Bíblia. Por isso que eu digo, vá lá no livro e veja tudo. Veja o que a Bíblia diz de Nabal. Nabal, a Bíblia diz que ele era louco. Que ele era cruel e impiedoso, que ele não ouvia ninguém, que ninguém conseguia conversar com ele. Ele era doido. Aí eu pergunto pra você, você conhece alguém que tem juízo, que vai combinar e discutir coisas com um doido? Você conhece alguém que tem juízo, que vai tomar uma decisão importante, que tem que pensar, que tem que raciocinar, para evitar uma guerra, uma chacina, e vai combinar isso com um louco? Captou, né? Entendeu, né? Pronto. Pois é isso aí. Sabe o que aconteceu? Nabal, a Bíblia diz que ele era mau e irredutível. Ninguém conseguia conversar com ele. Foi muito bem. Ah, uma coisa que eu não posso deixar de dizer pra vocês. Vocês sabem o que significa o nome Nabal em hebraico? Louco. E você sabe que naquela época as pessoas colocavam o nome das pessoas de acordo com a característica principal dela. Então, ele era realmente louco, inconsequente, não tinha como você contar com ele. Então, nessa situação aí de Abigail, ela agiu muito sabiamente, ela evitou uma chacina, ela evitou que dizimassem toda a família dela, todos os servos, tudo, inclusive o próprio Nabal, porque ela agiu com sabedoria. E nós temos, sim, muito para aprender com ela, certo? Número 2, ela fez a opção pelo caminho da humildade. Lembra-se que eu falei pra você que Abigail, ela foi falar com Davi, ela mandou os mantimentos, depois ela foi falar com Davi. Quando ela chegou lá, o que foi que ela disse? Olha o que a Bíblia fala que ela disse. Quando Abigail viu Davi, ela desceu do seu jumento e se prostrou perante ele, pedindo misericórdia. Ela apelou à piedade de Davi e ainda lhe disse que Deus era com ele e que certamente Deus lhe daria um reino próspero. Por tudo isso, não havia necessidade de que ele derramasse sangue ali, ela falou, né? E ela disse que esse sangue seria desnecessário, que não precisava ele fazer justiça com as próprias mãos. Gente, ela apelou para misericórdia, ela pediu pelo amor de Deus, ela se prostrou, ela suplicou. Ela não chegou lá porque era esposa de um homem que tinha muitos servos e também tinha muitos guerreiros e de um homem rico como Nabal. E ela não chegou chegando, abalando. Olha, você tá pensando... Sabe como a gente faz às vezes? Você tá pensando, você tá falando com quem? Você sabe quem sou eu? Eu sou a esposa do grande Nabal. Não. Ela tinha posição social para isso? Tinha. Mas isso não ia ajudar. E ela optou pelo caminho da humildade. Ela se fez serva. Ela se fez pequena. Ela demonstrou que ela estava ali precisando da ajuda dele. Ela não chegou como ninguém superior. E aí você pergunta, funcionou? Funcionou. Funcionou sim. O caminho da humildade é sempre o melhor caminho. Essa é uma coisa que a gente precisa aprender. Porque, gente, a arrogância é o contrário da humildade. E a Bíblia diz, inclusive, que Deus, ele resiste ao soberbo. Ele resiste ao arrogante. Em outra passagem, a Bíblia diz que o soberbo, Deus, abate. Então, assim, a arrogância com o reino de Deus não tem nada a ver. A arrogância com o evangelho não tem nada a ver. O caminho da humildade é sempre o melhor caminho. E foi esse caminho que Abigail, mesmo tendo posição social, e aqui no reino da terra, ela podia se achar maior do que Davi, porque Davi estava fugindo de Saul. E ela não, ela tinha um reino estabelecido junto com Nabal, mas ela escolheu a humildade. E isso foi uma atitude muito sábia dela, uma grande sacada, vamos dizer assim, que eu e você podemos tirar, sim, como lição. Terceira lição que eu aprendo com a Abigail é que ela teve discernimento para identificar a hora certa de falar. Porque Davi cessou o plano de vingança que ele tinha por conta do que ela disse. Mas e Nabal? Onde é que ele entra nessa história? Olha o que a Bíblia diz. Quando a Abigail voltou para casa, ela encontrou Nabal participando de um grande banquete. O mundo pegando fogo.
Davi lá em tempo de chegar com 400 homens para promover lá uma guerra, e Nabal estava bebendo, enchendo a cara. Quando a Abigail conseguiu, né, com a ajuda de Deus, obviamente, contornar a situação, que ela voltou para casa, ela pegou o marido dela bebendo, participando de um grande banquete. Como ele estava muito embriagado, ela não disse nada. Além do homem ser sem juízo, ele estava bêbado. Ela ia conversar o quê? Ela, esperou a hora certa de falar, teve discernimento. Gente, vamos abrir um parêntese aí. Se fosse eu, se fosse você, será que a gente não ia estar com sangue fervendo e não ia chegar lá batendo na mesa? Seu louco! Você sabe o que você quase gerou hoje? Você sabe o que você quase causou hoje? Ia matar nossos filhos, ia matar não sei quem, e não chegou lá já. Também poderia ter chegado uma outra versão aí, não gritando, histérico, mas podia chegar com arrogância, né? Olha, se não fosse eu aqui para resolver os problemas, porque você está aí bebendo, mas e eu? Tudo aqui sou eu, tudo eu. Muitas vezes a gente faz isso, né? Se não sou eu para resolver, se não sou eu para pensar nessa casa, eu não sei o que vocês fariam sem mim. Abigail não fez isso. Abigail ficou caladinha, porque ele estava embriagado, e esperou o momento certo para falar. A Bíblia diz que a palavra dita a seu tempo, vocês conhecem esse versículo? São como maçãs de ouro em salvas de prata. É algo precioso, viu, gente? Olha aqui, continuando. Como ele estava muito embriagado, ela não disse nada. No outro dia de manhã, quando ele já estava sóbrio, ela lhe contou. Ela contou sobre o que tinha acontecido. Ela não jogou na cara, ela não brigou, ela não quebrou o pau da barraca, não. Ela contou sobre o que tinha acontecido. E sabe o que aconteceu? Desculpa. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz, é a Bíblia que diz, eu só estou dizendo que a Bíblia fala, que Nabal sofreu um ataque quando soube e ficou paralisado. Um ataque, uma coisa de saúde, um ataque. Não é sentido figurado, não. Ele sofreu um ataque de verdade. E ficou paralisado como uma pedra. Aí a gente pensa, caramba, aí era a hora de Abigail ter fugido com Davi. Aí era a hora dela ter feito alguma coisa, matado logo ele, porque ele já estava doente mesmo, adoeceu, ficou paralisado, né? E ele não servia para nada mesmo, né? Ter jogado na cara tudo, enfim, não. Ela sabe o que ela fez? Nada. E aí entra a quarta coisa que eu aprendo com a Abigail. A paciência de esperar Deus agir. Gente, vamos combinar que a Abigail, ela devia ter sido forçada a se casar com esse homem naquela época. As mulheres se casavam, né? Elas eram dadas em casamento, elas não tinham voz para nada. Então a Abigail, ela vivia uma vida de sofrimento do lado de um homem que era cruel, que era louco, que era impiedoso, que não ouvia ninguém, que vivia bêbado, que enchia a cara, que era inconsequente. Ela devia viver uma vida de sofrimento. Mesmo assim, ela teve paciência e com certeza, né, pelas coisas que ela já tinha feito, a modo como ela foi falar com Davi, a gente vê que ela era uma mulher inteligente, sábia, e ela esperou, ela teve esperança de que Deus ia agir, de que Deus ia libertar ela, de que Deus ia fazer alguma coisa, de que a vida dela estava na mão de Deus. Sabe o que aconteceu? Nabal sofreu esse ataque, esse problema aí, e a Bíblia diz em 1 Samuel 23, 37, 38, que ele passou 10 dias paralisado. E depois de 10 dias, pasme, diz a Bíblia que o Senhor, não foi Abigail, não foi Davi, mas o Senhor, após 10 dias, feriu Nabal de morte. E ele morreu, certo? Então, Abigail, que vivia naquela vida de sofrimento com ele, ao lado daquele homem louco, cruel, né? Ela agora estava livre. Mas foi no tempo do Senhor. Ela não fez com as próprias mãos. Eu aprendo com ela a ter paciência e descansar em Deus, para que Deus faça do jeito dele, para que Deus faça no tempo dele. Uma mulher que teve discernimento, uma mulher que teve paciência, uma mulher que teve sabedoria, tem muito, muito a me ensinar e a ensinar você. E para completar esse pacote, diz a Bíblia em 1 Samuel 23, 39 a 42, que quando Davi soube que Nabal havia morrido, Davi entendeu. Davi, a gente já sabe, já tem vídeos aqui nesse canal sobre Davi, inclusive você pode olhar na descrição. Davi era um homem de Deus, que andava com Deus. Quando
quando ele soube que Nabal morreu, que o Senhor matou, né? O Senhor levou, ele foi lá, voltou e pediu Abigail em casamento, que estava viúva. E vocês sabem, nós sabemos que naquela época, quando uma mulher ficava viúva, viuvez era sinônimo de desamparo. Então a Abigail ia ficar desamparada, já que o marido dela estava morto. Mas agora, ela não estava mais desamparada, porque Davi a pediu em casamento. E sabe o que a Bíblia diz? Que Davi entendeu que aquilo havia sido um ato de Deus, que evitou que ele praticasse vingança com as próprias mãos. E aí ele pediu Abigail em casamento e Abigail foi ser esposa do grande rei Davi. Temos muito o que aprender com Abigail, especialmente nós mulheres, certo? Somos dotadas de inteligência, de sabedoria, e a Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola, com as suas mãozinhas, não precisa vir ninguém de fora, ela mesma acaba com tudo. Então que possamos ser mulheres como Abigail, que edificamos a nossa casa, que pensamos, que raciocinamos, que entregamos tudo a Deus, que ouvimos a voz do Espírito Santo, para que a gente possa ser orientada a tomar as atitudes certas, a falar na hora certa, a dizer a palavra certa, que a gente possa ser auxiliadora do Espírito Santo na nossa vida e na nossa casa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Manda esse vídeo para todas as mulheres que você conhece, certo? Espalha a palavra de Deus, me ajuda a disseminar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem destino certo para essa palavra. Deixe seus comentários, o que você achou e que outros personagens você gostaria de ver nessa série, O Que Eu Aprendo. Um cheiro e até a próxima.